Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre distâncias. Agora a gente vai calcular a distância entre um ponto e um plano. O ponto é esse ponto P que está aqui e o plano é esse plano π. Vamos supor que o plano π tem a equação geral ax mais by mais c vezes z mais d igual a zero, o que já diz a gente quem que é um vetor normal, né? Seria o vetor A, B e C. E vamos supor que o ponto P, que ele tem coordenadas x0, y0 e z0. Esse ponto A que está aqui, a gente vai supor que as coordenadas dele são x1, y1 e z1. Então, antes de a gente iniciar, vamos ver o que é que significa dizer que o ponto A com essas coordenadas aqui pertence ao plano π. Significa que se a gente substituir o x por x1, o y por y1 e o z por z1 aqui nessa equação, vai ter que dar igual a zero, tá? Então, uma coisa que a gente já sabe é que A vezes x1 mais B vezes y1 mais C vezes z1 mais D é igual a zero. Beleza? Não existe apenas uma forma de se resolver esse problema, de se calcular quem que é essa distância aqui. Uma possibilidade seria a seguinte: a gente descobrir quem que é a reta perpendicular ao plano e que passa pelo ponto P. Existe apenas uma reta com essas propriedades. Para descobrir que reta é essa não é difícil, a gente sabe quem é um vetor diretor dela, que seria o vetor normal do plano, e já sabe um ponto que está nela, que seria o ponto P. Aí a gente ia descobrir quem é o ponto de interseção entre a reta e o plano, ia dar esse ponto aqui, e agora era só determinar quem era a distância entre esse ponto de interseção e o ponto P. Aí seria a distância entre o ponto P e o plano π, certo? Isso não é difícil de fazer, mas a fórmula que a gente vai desenvolver aqui é ainda mais simples. Como a gente já tinha comentado, a gente tem esse vetor normal aqui, n, e a nossa ideia vai ser começar olhando para o vetor AP. E agora determinar quem que é a projeção ortogonal de AP na direção do vetor normal. Esse vetor vermelho aqui, ele tem exatamente o comprimento igual à distância que a gente está querendo determinar. Ou seja, a gente só precisa calcular quem é o módulo da projeção ortogonal de AP na direção do vetor n. Como é que é a fórmula para isso? A gente já viu lá atrás, ainda na playlist sobre álgebra vetorial. A fórmula é a seguinte: a projeção de AP na direção de n é igual ao produto escalar de AP com n dividido pelo produto escalar de n com ele mesmo, multiplicado pelo vetor n. Agora a gente tem que calcular quem é o módulo disso. Então, a distância d que a gente quer é o módulo disso daqui. Vai ficar o seguinte, o módulo aqui dessa fração. Então, no numerador, a gente vai ter o módulo de AP escalar n. E no denominador, a gente vai ter o módulo de n escalar n. Mas n escalar n é a mesma coisa que o módulo do vetor n elevado ao quadrado. E aí, multiplicado de novo pelo módulo do vetor n que ficou aqui. Como esse vetor n não é o vetor nulo, a gente pode cancelar esse módulo que ficou aqui em cima com um dos módulos que ficaram aqui embaixo. E aí a gente vai ver que a fórmula para a distância entre o ponto P e o plano π ficaria o seguinte: módulo de AP escalar n sobre o módulo ao quadrado do vetor normal. Tá certo? Nossa fórmula seria essa, mas dá para melhorar ainda mais. Vamos colocar coordenadas aqui. Quem é que seria o vetor AP? Ficam as coordenadas de P menos as coordenadas de A, ou seja, vai dar x de P menos x de A, que é x0 menos x1, y de P menos y de A, que é y0 menos y1, e z de P menos z de A, que é z0 menos z1. Agora a gente tem que calcular esse produto escalar, ó, AP e N. Então, a fórmula mesmo da distância vai ser a seguinte: quem que é o produto escalar entre AP e N? Bem, N é o vetor A, B e C. Então vai ficar A vezes x0 menos x1, mais B vezes y0 menos y1, mais C vezes z0 menos z1. Isso vai ser dividido pelo módulo do vetor normal
ao quadrado. O vetor normal é a, b, c. Portanto, o módulo vai ficar raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. O que é que dá para fazer com esse numerador? Dá para a gente distribuir. Então vai ficar o seguinte: módulo de ax0. Eu vou juntar tudo que tem índice 0 de um lado, tá? E tudo que tem índice 1 lá do outro lado. Então vai ficar ax0 mais b vezes y0 mais cz0. E agora os termos que tem índice 1. Então, menos a vezes x1, menos b vezes y1 e menos c vezes z1. Tudo isso em módulo. E aqui embaixo, raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Mas, vamos olhar para isso daqui. Quem que é menos ax1 menos by1 menos c vezes z1? Olha para essa equação aqui, eu tenho ax1 mais by1 mais cz1 mais d igual a zero. Se eu jogar esses termos aqui lá para o outro lado, aí eu vou ter que menos ax1 menos by1 menos cz1 vai ser igual a d, tá certo? Então isso aqui é exatamente o coeficiente d, o coeficiente livre da equação do plano. E aí a gente chega na fórmula. D, a distância entre o ponto P de coordenadas x0, y0 e z0 ao plano π de equação geral ax mais by mais cz mais d igual a zero vai ser o módulo de ax0 mais by0 mais cz0 mais d, ou seja, no numerador a única coisa que eu fiz foi olhar para a equação do plano π e substituir o x pelo x de P, o y pelo y de P e o z pelo z de P, tá certo? É isso que eu tenho aqui no numerador dentro do módulo, tá? Porque a distância não pode ser um número negativo. E no denominador eu estou dividindo pelo módulo do vetor normal, certo? Se eu fizer isso, simplesmente isso, só jogar aí nessa fórmula, eu já descubro qual é a distância do ponto P até o plano π. É só usar essa fórmula, não tem nenhum mistério. Beleza? Para finalizar, vamos aplicar essa fórmula para calcular a distância do ponto P ao plano π, certo? Então a gente já tem as coordenadas de P, já tem a equação geral do plano π, só é substituir. Quem é que vai ser a distância? No numerador, o que é que a gente tem que fazer? Substituir o x pelo x de P, o y pelo y de P e o z pelo z de P. Então vai ficar 2 vezes 1 dá 2, menos 3 vezes 2, então menos 6, mais z, então mais 3, mais 5 em módulo. E aí a gente vai dividir aqui pelo módulo do vetor normal. Quem que é o vetor normal? Vai ser 2 menos 3 e 1. Então vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4, mais menos 3 ao quadrado, dá 9, mais 1 ao quadrado, que é 1. Ou seja, a resposta vai ser no numerador 2 menos 6 dá menos 4, menos 4 mais 3 dá menos 1, menos 1 mais 5 dá 4, módulo de 4 é 4, e vai dividir por quem? Raiz quadrada de 4 mais 9 mais 1. 4 mais 9 mais 1 dá 14, então vai ficar 4 sobre raiz de 14, beleza? Essa aqui é a resposta, essa aqui é a distância desse ponto a esse plano. A única coisa que a gente precisa é saber qual é a equação geral desse plano, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.